todos. Fala, mano, velho. Aí, meu E amigo, aí, tudo beleza? beleza? Tudo jóia? Tudo bem. E aí? Estamos aqui. Já tô aqui, Meu som, já. meu som tá legal? Tá bom, tá bom. E o meu, tá bem aí? Tá tranquilo, tá massa. Vamos lá, então. Gente, boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho pro pessoal entrar, Robert? Eu tô chegando. Beleza. Boa noite a todos, meninos. É um prazer tê-los aqui, sobretudo com meu parceirão aí, o Robert. Vamos junto. É, um povo bom chegando, ó. Agora vai também, esse horário é um horário bom, o pessoal tá chegando em casa, começando a preparar aí a janta. Tem gente que vai assistir jantando, nossa live aqui. Ó, meu amigo, acho que já tem. Povo bom chegando aí já, ó. Ó, o Massa. Ulisses aí também. Ô, Ulisses, coisa boa. A Luísa Tomás. Ei, Luizinha, beleza, filho? A Luísa foi minha aluna, rapaz, já tem um tempo, viu? Ó, o Grande Hatman aí beijo. também. Ó, tá em Curitiba o Hatman, hein? Hatman tá aí. Conversei com o Hatman hoje. Massa. Nossa, coisa boa, né? A gente vai vendo o pessoal aqui, os nossos alunos e os nossos ex-alunos, ó. Coisa boa. É isso aí. Cristiano, o que você acha da gente já começar dando uma dica pra galera dos livros aí, de alguns livros? Eu tava Ah, procurando eu um livro acho que é aqui, uma mas eu não boa, né, achei. Robert? É, né? Que aí a gente dá tempo do Eu acho que pessoal é uma boa. entrar e não toma o É, meio da nossa apresentação. Pode é começar. isso aí. Galera, é o seguinte, ó, sejam todos muito bem-vindos. Essa live é a primeira de uma série que nós vamos realizar juntos. O Robert e eu vamos iniciar uma parceria e a gente vai salvar essa live, vai disponibilizar nos dois canais do Instagram. A partir do semestre que vem, nós dois temos um projeto que nós vamos tocar juntos, a convite do Robert e que eu aceitei prontamente, até porque veio de um cara que eu muito estimo, não só pelo profissional que ele é, mas sobretudo pela pessoa que ele é. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui agora, podendo trocar aqui, a gente poder bater um papo sobre essa temática tão importante. Quero dizer também que essa nossa live vai estar postada no meu canal, História, Canção e Análise, cujo link está descrito na minha bio, tá ok? Então, eu desejo a vocês uma excelente live. Eu quero dizer a você, Robert, que para mim é sempre um prazer, tá? A gente poder conversar juntos. Olha, Eu, eu acho, Cristiano, eu vou dizer, eu acho que o lance foi meio que simultâneo, né? Das nossas é, aulas, a gente se encontrar, dos papos, eu acho que a gente teve essa ideia meio que simultânea, né? Eu acho que perfeitamente. dentro de uma escola que a gente trabalha, um projeto dentro de uma escola, eu acho que ali rolou, rolou aquela conexão de como a nossa aula foi legal, e aí disse, pô, isso pode dar pé, cara, vamos fazer um negócio mais amplo, né? Uma coisa mais, né, uma parceria mais profunda nesse fato, e eu acho que foi sincrônico. E tudo que você falou, É cara, isso aí. saiba que é recíproco, com certeza. Maravilha. Eu Ô, acho que a gente pode Robert, começar agora, né? podemos. Acho que está Boa. legal para a gente começar. A gente vai fazer um formato, meninos, de eu e o Robert assumimos a fala durante 40 minutos, mais ou menos, 45, e depois disso a gente abre para os debates, para aqueles que quiserem fazer alguma colocação, quiserem fazer uma pergunta, escrevendo aí no comentário. O Robert, ela, ele vai fazendo a leitura para a gente debater aí nesses 20 minutos, e a gente faz uma live de mais ou menos uma hora, eu acho que aí ficou de bom tamanho, não é isso mesmo? Exato. É isso aí. Deixa Beleza. eu tentar organizar aqui um outro negócio aqui. Quero ver se a gente consegue tirar, num primeiro momento, os Os comentários, né? comentários.
para a gente poder começar. Concentrar, né, Robert? Isso. Eu não sei aqui onde faz isso não, mas vou tentar aqui. Deixa eu ver. Bom, eu não vou conseguir descobrir isso aqui agora, não. Acho que Mas, você tem que bater na parte preta aí do seu celular. tá. Vamos ver. Nem embaixo nem em cima está funcionando. Embaixo. Não tem não. Tem aqui sim uma. Tentando aqui ver se encontro. Não. Vamos lá. Fazer perguntas. Não. A câmerazinha. Também não. Eu não estou aqui não, Cristiano. Não estou com disponibilidade para esse procedimento. Tá aqui. Desativar comentários. Pronto. Tá aí. Consegui. Maravilha. Vamos lá. Agora ficou limpo, ficou bom, ficou melhor, né? Ficou bom. Ou é o seguinte, parece que o velho Tassi entrou aí, viu? Coisa boa, hein? Parece Agora que não o tem velho como tá ver aí. quem entrou, né? É. Agora não tem como ver quem entrou. Mas eu acho que a intenção mais ou menos é essa. A gente ter, nesse primeiro momento, a tranquilidade para a gente expor a nossa fala e depois, no segundo momento, eu abro aqui de novo os comentários e aí a gente deixa a galera começar a perguntar. Né? Vamos fazer mais 40 minutos, é isso? Botamos 40 Beleza, vamos minutos. fazer 40 minutos. Você quer que eu marque aqui, mano, velho? Por favor. Tá marcado, então. Vamos lá. Você quer começar com a indicação dos livros ou não? Na verdade, eu queria indicar um livro que, na verdade, foi um livro que foi indicado por um grande amigo nosso. Ele me indicou e eu adorei o livro, detonei esse livro que eu achei importantíssimo. Esse aqui, ó. A Psicologia de Massa do Fascismo. Quem deu essa dica aqui, eu não sei se foi o nosso amigo Rafael Gargano. Garganão me indicou. Isso aqui é um clássico. É um livro muito legal, porque ele é um livro de se eu não me engano, 1933. E ele é extremamente atual, né, nessa perspectiva, e lógico que abarca um pouco do que a gente vai acabar abordando também. Legal? É muito massa a indicação desse livro, que é um clássico. Eu sou da tese que nós temos que sempre recorrer aos clássicos. Porque a leitura dos clássicos é um fundamento importantíssimo para que nós possamos, a partir daí, ter uma ideia de como nós possamos esgarçar as leituras e buscar leituras outras, entende? Exato. Eu, inclusive, gravei, postei no meu canal, não por esse livro, porque eu te confesso que eu não o conhecia, mas por outras leituras que eu fiz, também uma análise do poder da fala do Hitler a partir da recepção, entendeu? Então está lá também uma análise mais ou menos nesse sentido. Você queria indicar um outro livro, meu irmão? Na verdade, eu queria um outro, mas eu acabei não encontrando, que é um livro até paradidático, bem legal, chama-se Tribos do Mal. Mas eu não, aqui onde eu coloquei, eu não estou achando. Eu não sei se eu deixei ele aqui ou se está ainda numa das caixas que eu estou ainda para liberar esse material, né, e botar aqui nas redes estantes, que eu ainda não coloquei todas. Então vou ficar devendo. Massa. Mas chama Tribos do Mal. É um paradidáticozinho daquela sequência da Ática, né, da editora Ática que tinha, que eu acho bem bacana, falando sobre o florescimento do neonazismo no Brasil. Legal? O florescimento do neonazismo no Brasil. Ô, Robert, então depois, é o seguinte, quando eu postar no YouTube, eu quero a bibliografia para eu deixar lá na descrição, para os meninos poderem aprofundar caso queiram. Bacana, vamos fazer isso. Eu quero indicar, gente, 3 livros para vocês que eu acho básicos. Em primeiro livro, uma leitura bem pesada, mas fundamental, que vocês que querem aprofundar nessa leitura, é necessário que vocês a façam. Eu queria indicar para vocês o livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. É uma pensadora liberal, mas ela fez uma pesquisa muito consistente. Então, eu acho que essa leitura da Hannah, As Origens do Totalitarismo, é uma obra indispensável para que você, menino, independente de ser vestibulando ou não, mas uma pessoa que queira se formar como um cidadão plural, um cidadão do mundo, é interessante que você faça essa leitura. Outro livro que eu queria te indicar
é Modernidade e Holocausto, do Zygmunt Bauman. Nossa! É um livro premiadíssimo do Bauman, galera. Esse foi o livro que fez o Bauman se tornar um sociólogo, de fato, lido no mundo, e a partir daí o Bauman vai construindo a sua tese de modernidade líquida, entendeu? Então eu indico para você também Modernidade e Holocausto, depois eu vou deixar descrita lá no meu vídeo no YouTube, na descrição, a indicação bibliográfica. E o terceiro livro que eu gostaria de te indicar é um capítulo da Era dos Extremos do Eric Hobsbawm. É o capítulo em que ele analisa os fascismos. É brilhante. O Hobsbawm é um dos maiores historiadores do século XX, não tenha dúvida. Olha aí. Eu tenho esse também, com essa edição, com essa capa. Maravilhoso. Então, é um livro também que eu te indico, A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, e é uma leitura massa. Você veja, olha o que eu estou fazendo. Estou indicando uma pesquisa de uma pensadora liberal, que é a Hannah Arendt. Estou te indicando a pesquisa de um pensador pós-moderno, que é o Zygmunt Bauman, Modernidade e Holocausto. E eu estou indicando para você uma leitura de um historiador materialista, que é o Eric Hobsbawm. Você está vendo como é que eu estou indicando uma tríade de livros, de vertentes diferentes, que abordam a temática, mas você vai ver que em muitos pontos eles batem. E isso é o gostoso. Portanto, eu também tenho esse com essa capa. Modernidade e Holocausto, do Zygmunt Bauman. Então, vocês estão convidados a ler. E eu gostaria de começar essa live, meu irmão, te fazendo uma provocação. Oi, vamos lá. Para que nós começássemos a bater o papo. Eu queria que nós começássemos a fazer um trabalho do passado com o presente a partir do presente. Para que depois a gente possa ir resgatando o passado. Bacana. E aí, nesse sentido, eu já gostaria de te provocar numa pergunta para que você, então, iniciasse o debate e, a partir daí, nós fôssemos perfilando as nossas argumentações e trazendo problemas para os meninos e, ao mesmo tempo, também buscando, de alguma forma, esclarecer para que vocês possam usar isso praticamente nos seus exames de pré-vestibular, no Exame Nacional de Ensino Médio, como repertório de redação, mas também, e o que é mais importante, para que você possa trazer esse conhecimento para a sua vida, porque nós precisamos de cidadãos que conheçam as coisas por dentro, para que o debate seja cada vez mais rico, mais prolífico, mais elevado, e assim nós possamos nos fazer pessoas cada vez melhores, pessoas cada vez mais afeitas a perceber na diferença, no outro, aquele que nos compõe, e não aquele que nós buscamos aniquilar. Tudo bem? Então, Robert, eu vou começar te provocando. Meu irmão, é o seguinte: existe perigo no presente das permanências do nazismo? Oh, elas estão mais presentes do que a gente podia imaginar, né? Isso eu acho que é o ponto mais triste, né, desse processo de vivência que nós estamos tendo. Em especial, acho que até pegar o caso brasileiro, em que a gente tem, ao longo dos últimos anos, não uma retração, mas um aumento considerável de núcleos, né, de grupos neonazis no Brasil. Se eu não me engano, foi uma pesquisadora da USP que detectou mais de 530 grupos neonazis espalhados pela rede, e o grande medo é esse transbordo, né, de que esse movimento, esse crescimento do movimento no Brasil, por exemplo, né, pegando a coisa mais local para a gente, ele saia, ele extrapole o ambiente virtual e comece a entrar no ambiente vivido, né, o espaço vivido pelas pessoas fisicamente. Isso já está acontecendo. Né, ataques a grupos específicos, né, a ação de intolerância por parte desses grupos. E é uma coisa assustadora, porque esse crescimento aconteceu nos últimos 3 anos, especificamente. Foi 270% da taxa de crescimento desses movimentos ao longo dos últimos 3 anos. Então, significa que a gente tem um momento propício, né? Condições propícias, porque você não tem um processo de fermentação de movimentos desse tipo se não existirem condições políticas para que eles possam florescer, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante que a gente tem que analisar é qual é o discurso desses grupos, né? O que eles têm na atualidade, em termos de apresentação, para identificar esse movimento. Eu acho que existe um crescimento de uma
tendência reacionária, né? Um aumento do movimento reacionário de contestação das liberdades, de contestação da expressão identitária de determinados grupos, e que esses grupos passaram a adotar uma agenda violenta, uma agenda de retomada de um discurso de pureza étnica associada a uma perspectiva cultural, né, de ordem religiosa, de ordem dogmática sobre algumas esferas, que levaram esses indivíduos a encontrarem a situação e a condição propícia para, né, no caso, se projetarem sem o medo, né, de represálias, sem o medo de uma posição contrária ao seu ponto, à sua projeção. Então, eu acho que no Brasil isso tem sido vivido. E do ponto de vista global, Cristiano, eu acho que a gente tem um outro ponto também importante. O processo de globalização ele se faz de forma difusa, né? Então, nós vamos ter partes do planeta em que você tem uma melhora significativa na qualidade de vida da população, até mesmo porque a agenda desses países não é uma agenda econômica neoliberal, né? Então, você tem um Estado presente na economia, garantindo condições, garantindo serviços, garantindo qualidade de vida, e automaticamente isso acaba gerando um contraponto. Qual é o contraponto? Eu tenho uma qualidade de vida muito significativa em países, né, europeus, né, alguns países da América do Norte, né, alguns países da Ásia, e em contrapartida você vê que o mundo subdesenvolvido, o mundo do Sul, né, ele vivencia em algumas partes do planeta declínios significativos em termos de ascensão da qualidade de vida da população, que acabam buscando na imigração, né, no processo de deslocamento e na chegada nesses países, uma tentativa de buscar uma vida digna, né, de encontrar condições de vida digna que eles já não encontram mais nos seus territórios. Então, esse processo, esse movimento, esse deslocamento, né, esse processo migratório dessa população, ela vai encontrar duas facetas. A primeira, que é a população qualificada, que a gente chama normalmente de cérebros, né, a drenagem de cérebros, que é uma mão de obra bem-vinda, né? O mundo desenvolvido acolhe muito bem essa mão de obra qualificada, visto o seu declínio demográfico e as demandas produtivas que se tem na atualidade. E, por outro lado, a grande massa desqualificada, né, sem especialização, que vai para esses países para buscar os melhores empregos de mais baixa situação, mas que sofrem de forma mais pesada o repúdio por parte da população nativa. Então, nós vamos ter uma retomada da xenofobia e a gente vai ter uma retomada desses partidos da extrema-direita que vão, de certa forma, buscar, né, o discurso que tinha sido basicamente pleiteado na primeira metade do século XX na Alemanha, que vai ser o discurso nazista. Então, você vê uma retomada da AfD na Alemanha, né, o partido da extrema-direita tomando postos no Bundestag, desde a Segunda Guerra Mundial, e eles pegam, se não me engano, 12 das mais de 500 vagas. Ah, mas são só 12. Mas são 12 vagas, são pessoas que votaram em 12 candidatos, e eles acabaram se elegeram um número significativo de pessoas que votaram nesses candidatos. A gente vê a cada eleição a Frente Nacional na França, com a Marine Le Pen ganhando representatividade ano a ano. Você vê uma retomada de um discurso também do partido da extrema-direita em Portugal, e a gente já começa a ter o quê? A ter uma projeção em Portugal já de uma xenofobia crescente, né, de ações já agressivas contra brasileiros. Nos Estados Unidos nem se fala, né, que é o país que você vai ter um número considerável, talvez o país que tenha mais grupos neonazi, ou então de orientação basicamente fascista, neofascista, nazifascista presente. Então, você tem essa tendência ao crescimento. E lógico que ao longo dos últimos anos, as migrações, em especial as migrações de islâmicos, né, derivados das guerras que aconteceram, por exemplo, na Síria, né, da própria Primavera Árabe, que eclode a partir de 2011, isso levou um número significativo de pessoas de países islâmicos, e lógico, nesse período também, a gente tem que lembrar uma série de atentados que aconteceram. Então, desde 2001 para cá, vem se construindo uma islamofobia, um preconceito contra o islâmico, né? E a gente passa a ter, né, passamos a ter nesses países envolvidos, passamos a ter uma ação
né, contra esses grupos, até mesmo pelos atentados que aconteceram, atentados no Charlie Hebdo na França, o 11 de setembro propriamente dito, os atentados que aconteceram posteriormente em outras posições, em outras localidades europeias, por grupos fundamentalistas, islâmicos. Então, isso, de certa forma, amplifica esse elemento identitário, né? Amplifica essa negação do outro e acaba sendo, né, no caso, um elemento, um ambiente fértil, propício para o crescimento dessa retomada desse discurso, né? A retomada dessas ideologias. E o mais contraditório disso é pensar no Brasil, né? Apesar de não existir, né, raça pura, nem nada do tipo, a gente sabe que essa realidade, pensando no Brasil, um país miscigenado, um país sincrético, né, culturalmente, é muito mais obtusa, né, do que a gente pode imaginar. Culturalmente, o que nós somos, etnicamente, o que somos. Pensar no crescimento atual desse processo é assustador. É lógico que você tem antecedentes, né? A gente vai lembrar do Plínio Salgado, vai falar daqui a pouco um pouquinho desses movimentos que aconteceram no Brasil. Então a gente tem lá a ação integralista, né? Já tendo um histórico no Brasil, mas você vê o ressurgimento do movimento integralista no Rio de Janeiro. Eu me deparei um dia desses com isso, quer dizer, já tem um tempo, mas eu lembro muito bem quando eu fui para o Rio de Janeiro em função do falecimento do meu pai. Eu tinha ficado no aeroporto Santos Dumont, e ao ir para o centro do Rio para me deslocar para em direção à casa da minha família, eu fui lanchar num desses, né, fast foods, Bob's, né, falar o nome, e tinha um cara lá com a tatuagem da ação integralista. Então aquilo ali me assustou. Eu disse, nossa, cara, o que é isso, né? Que processo é esse de recomposição? E só está acentuando. Então, o que eu vejo na atualidade é uma situação bem tensa de crescimento desses movimentos. A gente sabe que no Brasil eles estão ainda nuclearizados no Sul-Sudeste, né? Você ainda tem um movimento muito forte no Sul e no Sudeste, mas a gente começa a perceber esses movimentos se projetando também para quê? Para o Centro-Oeste. Legal? Isso me chama atenção. No mundo desenvolvido, eu acredito e vejo que isso está diretamente vinculado aos fluxos migratórios, e aí a presença desses estrangeiros dentro desses territórios e possibilitando esse crescimento dessa tensão, né? Mas é assustador a gente perceber que, mesmo tendo toda a bagagem de informação desses movimentos, o que eles representam, né, o que o nazismo foi, né, o que o fascismo, o que eles representaram, é contraditório você ver, no momento atual, pessoas retomando esse discurso. Eu não sei se você na história vai falar um pouco sobre isso, mas eu acho que tem sempre essa questão de início de século também, né? Ter esses movimentos também um pouco no início do século. Não sei se é uma coincidência, né? Mas a gente está aí bem, né, nesse momento de surgimento desses movimentos, né? Como eles florescem, como eles se desenvolvem, e lógico, eu acho que também tem o vetor crise, né? O vetor crise também ele possibilita uma reafirmação desses nacionalismos, dessas xenofobias, e automaticamente a retomada do discurso nazista. Robert, Não sei se eu respondi, excelente. né? Não, excelente a sua fala, as suas provocações, a sua análise. E eu tenho a dizer a vocês, todos, que, sem sombra de dúvida, os fascismos, e dentre eles, o mais radical de todos, que foi o nazismo, ele guarda suas permanências. O que o Robert coloca é de uma pertinência tremenda. Por quê? Porque quando você tem a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, aquele sentimento xenófobo, totalitário, de aniquilamento do outro, que não estava peculiar tão somente na Alemanha, porque ainda que o fascismo seja um movimento nacionalista, sem sombra de dúvida, e o principal dos fascismos é o nazismo, pelo seu poder de radicalidade e pela sua violência no seu processo de atuação, mas o nacionalismo, que é uma característica dos fascismos, ele vai ser sentido de várias maneiras por vários povos, e por isso que o fascismo ganha dimensões diferentes. Então você fala de uma permanência que de fato é muito presente.
Então, por exemplo, na Itália com o fascismo italiano, em Portugal com o salazarismo, na Espanha com o franquismo. Uhum. Quando você fala de Brasil, Robert, tem uma coisa que é muito interessante que os alunos têm que perceber, caso eles ainda não saibam. Essa pesquisadora da USP, a qual você se referiu, o nome dela é Ana Dietrich. Ela é uma professora da USP, pesquisadora da USP, e que eu estou convidando os meninos a depois dar um Google e ver as pesquisas realizadas pela professora Ana Dietrich. E você vai pirar, para você que não sabe, com o que eu vou te falar aqui agora. O Brasil era o país fora da Alemanha que tinha a maior quantidade de clubes e agremiações nazistas, esparramados sobretudo pelo interior de São Paulo e no Paraná. Quando Getúlio declarou guerra à Alemanha, sabendo vocês que Getúlio, ainda que não fascista, mas ele era simpatizante, e de maneira paradoxal, ele apoia os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e declara a guerra à Alemanha, o Getúlio proíbe qualquer tipo de manifestação, a qualquer tipo de ideologia que não aquela alinhada ao grupo norte-americano. E aí ele proíbe, portanto, esses clubes e agremiações. Mas aí o que acontece? Você fecha o clube e continua fazendo high hitter dentro da sua casa. Daí o interior de São Paulo tem uma forte permanência dessa herança nazista. O Getúlio criou campos de concentração para mandar os alemães de volta. Todavia, muitos deles não foram. E é muito interessante como havia uma comunicação, e eu convido você, aluno, a dar um Google e escrever assim, agremiações nazistas no Brasil, imagens, você vai ver um monte de festas, inclusive mesclando, Robert, o nazismo com o integralismo. O que a gente tem que entender é que o integralismo, da maneira como ele é forjado, no nosso, vamos dizer assim, fascismo atupiniquim, ele é forjado guardando uma permanência muito forte de exclusão, de autoritarismo. E as marcas do lema Deus, Pátria e Família, que é o lema do integralismo, são marcas de lemas que guardam uma permanência que é anterior ao próprio fascismo brasileiro e que vai deixar como herança também, no seu sucedâneo, toda uma tradição conservadora, reacionária, que vai ser incorporada, inclusive, pelo regime ditatorial militar. Então, assim, é muito interessante nós percebemos como esse nacionalismo, construído no nazismo, como herança do século XIX, porque o Estado liberal ele precisava criar uma identidade nacional para fazer com que as pessoas, de maneira apaixonada, romântica, fossem capazes de amar o seu país e ser capazes de matar e morrer pelo seu país sem perguntar o porquê que está fazendo. Esse nacionalismo, que foi o combustível do ódio que gerou a Primeira Guerra Mundial, ele não morre com o final da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o Tratado de Versalhes ferrou sobretudo dois países. A Itália que venceu, mas não levou, e a Alemanha que se ferrou porque perdeu. Então, a reorientação do nacionalismo da Primeira Guerra Mundial, que sofre o seu primeiro impacto na Primeira Guerra Mundial, porque dentro da Primeira Guerra Mundial o cara vai ter ideia que a guerra não valia a pena quando ele está lá dentro da trincheira, se ferrando, comendo qualquer porcaria, aspirando o cheiro de carniça do seu amigo que estava decompondo e você não podia ir lá resgatá-lo, porque senão você seria o cara que iria apodrecer do lado dele. Se o nacionalismo sofre um baque, todavia ele é reorientado, ele é ressignificado. E os fascismos, para usar a expressão do professor Paulo Teixeira, de maneira extremamente competente, ele conseguiu canalizar, a partir da sugestão de uma identidade coletiva fácil, que exagera a carga emotiva. O que acontece é que o nacionalismo, ainda que manifestado dentro de um determinado país, em tese, com uma fronteira pré-definida, se bem que a fronteira pré-definida do Hitler e do Mussolini era meio complicado, porque o Hitler queria dominar o espaço vital, retomando a antiga fronteira do Sacro Império Romano Germânico. E o Benito Mussolini queria as antigas fronteiras do Império Romano. Quer dizer, é coisa de doido, né, velho? É coisa assim que, se você olha, é de um essencialismo que seja para ser fanático. O mais massa é como, de fato, as pessoas, de maneira, sem sombra de dúvida, convictas, se não pelos expedientes da razão, mas pela lógica da emoção, são capazes, portanto, de levar isso como um projeto de dominação que busca aniquilar o outro na defesa do seu ideal. O que acontece, portanto, é que com o final da Segunda Guerra Mundial, o nazismo ele é derrotado. O fascismo ele é derrotado. Mas o sentimento que amalgamava esses povos, ele continua, e ele continua latente, porque não se iluda
E por isso que o historiador Hayden White fala que a única narrativa possível para o fascismo, para o nazismo, é a narrativa intransitiva. Porque ele seduz à medida que ele cria uma identidade em que nós valorizemos, sobretudo, aquilo que nós somos, em detrimento do esmagamento do outro, percebe? Então, esse sentimento não morre. E em momentos de crise, isso é sempre suscitado. Você falou uma coisa massa, mas se você avaliar, o neoliberalismo como política econômica, ele tem o seu primeiro colapso em 97. E a partir daí, portanto, você tem todo o processo que resultou no atentado às 2 torres gêmeas da World Trade Center, a guerra ao terror, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, e isso tudo envolto a um processo crítico que vai ser agudizado pela crise de 2008 e que desperta nas pessoas esse sentimento de pertença, de ser xenófobo para com o outro, porque o outro se torna uma ameaça para comigo. Entende ou não? E essas permanências se fazem presentes. Só para te dar a ideia, o país que mais foi o reduto de nazista pós-Segunda Guerra Mundial foi a Argentina. Tanto que só recentemente, tem uns 30 anos mais ou menos, um pouco mais, chegou à conclusão convicta de que Hitler suicidou. Mas a CIA procurava Hitler até a década de 70 na Argentina. Porque ela não acreditou que aquela arcada dentária que hoje está comprovada que é do Hitler, fosse de fato dele. Então eles acreditavam que Hitler de fato poderia ter fugido para a Argentina, como Adolf Eichmann fugiu para a Argentina. E a partir daí foi preso, levado para Israel, e aí a Hannah Arendt faz a sua obra, que na minha opinião é a maior obra da Hannah, que é o grande impulso filosófico dela, que é o conceito de banalidade do mal. Porque o conceito de banalidade do mal, ele é um conceito que está muito bem imbricado a uma perspectiva de dominação que não necessariamente precisa fazer com o Estado totalitário fascista. Eu banalizo o mal, eu sou a favor de políticas de violência, política de acesso à necropolítica, de acesso aos matáveis. Por quê? Porque, de fato, eu banalizo o mal, sobretudo quando o mal não é cometido para comigo, quando o mal é cometido para com o outro que não eu. Então, essas permanências se fazem muito presentes. Né? E aí os discursos são ressignificados, são remodelados, e nós somos a todo tempo, muitas vezes, envoltos dentro desses discursos. E aí é claro que dentro de toda a retórica, os direitos que são consagrados como direitos humanos, eles passam a ser direitos banalizados também, muitas vezes secundarizados para um plano de menor importância para justificar o processo de dominação. Nossa, é uma paulada, Cristiano. Porque quando você pega essa conexão, e você fez essa conexão que você fez lá de trás, que vem varrendo, e quando pega nessa parte do neoliberalismo em 97, né, que aí vão ser as crises, né, crise asiática, crise russa, né, você vê essa sequência de crises, a gente já tem um florescimento, né, no Brasil, já desde a década de 80, de uma xenofobia. Agora, o interessante é que quando a gente pega esse movimento neonazista, eu vou voltar um pouquinho aqui no Brasil. Porque você fez essa conexão lá de trás, e isso me lembrou como é que, no caso, você tem um refortalecimento do neonazismo no Brasil, né? Que é no final da década de 80, em São Paulo, movimentos locais se posicionando contra nordestinos. Lembra disso? Lembro disso, claro. Os carecas do ABC, ué. Carecas do ABC, carecas do Brasil, carecas do Sul. Eram isso, 3 movimentos. Movimento skinhead. Uhum. Então, isso é muito legal, porque a gente passa a entender também um pouco dessa questão, dessa estrutura, né, que é deixada, que é passada de pai para filho, na boca pequena, né? O racismo que é mantido ainda dentro das famílias, dentro dessas comunidades mais isoladas, e, consequentemente, elas vão eclodir no momento. Né? Elas vão eclodir no momento quando São Paulo passa a não ter mais a feição italiana. Olha aqui, acho que é um livro. Eu estou olhando aqui para cima, querendo encontrar o livro, e encontrei o livrinho. Olha aqui, falando exatamente dessa galera. Olha aqui, ó. Skinheads, a tribo do mal. Encontrei todos os livros que eu queria mostrar. Beleza? Então era esse, e no caso lá do Wilhelm Reich, né? Basicamente a psicologia de massa do nazismo, do fascismo. Então, quando você falou sobre essa perspectiva, eu comecei, cara, olha que bacana. Agora existe a conexão, né? No caso,
que possibilitou o florescimento desse movimento. Então, como a figura paulista, né, a figura desse movimento que surgiu no interior de São Paulo, ele deixou de ter uma justificativa para existir durante um determinado período, é o momento em que você tem os fluxos migratórios internos, é o momento que você tem um aumento do número de pessoas vindas do Nordeste como força de trabalho para o desenvolvimento a grande selva de pedra, é que eu começo a ter aquela projeção contra o indivíduo. Agora eu tenho a quem odiar. Né? Agora eu tenho uma figura a quem colocar contra a parede e definir que ele não é paulista. Eu tenho duas colocações, já que você, Cristiano, além de historiador, é um doutor e falando de história relacionada à música brasileira, e principalmente o movimento do rock nacional, eu queria falar de duas músicas de duas bandas brasileiras. Uma você falou e eu achei bacana, porque eu já fiz a conexão, que era quando você falou assim, o fascismo, ele é inebriante, né? Ele é fascinante. Eu lembrei logo do Engenheiro Havaí. O fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante fascinado. Lembra disso? E a outra é uma pergunta que eu tenho para fazer você até hoje. Uma banda legal com uma música que, a meu ver, é profundamente preconceituosa e que eu acho que é um dos elementos que, de certa forma, até dificultou essa banda de avançar. Ira, Pobre Paulista. O que você me diz disso? Você tem alguma condição? Porque isso, né, no caso, a posição do Humberto Gessinger é mostrando que, se você não tiver discernimento, facilmente você vai ser dragado pelo fascismo. Legal? Ele vai te convencer, ele vai te atrair, vai te levar para esse movimento, essa coisa nacionalista, todo mundo junto. E, do outro lado, a Pobre Paulista, ela traz essa ideia, não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes, eu quero ver gente da minha terra, eu quero ver gente do meu sangue. Isso também é assustador, né? É muito assustador. Em que pese eu ser um fã da maneira como o Nazi coloca sua voz, né? O nome dele, inclusive, é até dúbio, né? Exatamente. O nome como Nazi coloca sua voz e o tipo de arranjo que o Scandurra faz como guitarrista. Mas você vê que no cenário do rock você tem algumas bandas egressas de uma classe média também conservadora e que muitas vezes reproduzem esses ideários. E você sabe que quando eu fiz a minha pesquisa sobre as letras do Renato Russo, eu tive a oportunidade de ver um documentário chamado Botinada. Você já viu, Robert? Já? Do movimento punk? Sobre o movimento punk. Muito legal. Lindo. Muito legal. Meninos, está indicado para vocês Botinada. É um documentário muito bem articulado sobre o surgimento, sobre o desenvolvimento do movimento punk em São Paulo e as divergências que eles tinham, inclusive, com muitas bandas. O que significava ser punk? Porque punk é movimento, rock é cena. Uhum. Punk é um movimento que bebe no anarquismo e usa da música a partir de The Clash, a partir de Ramones e a partir de Sex Pistols para defender uma ideologia. E esse documentário é muito interessante. Então, quando você faz essa citação dessa música, Pobre Paulista, não me impressiona, porque eu coloco ela num bojo de outras músicas que também são preconceituosas. E músicas que muitas vezes, na década de 80, elas enveredavam para um tipo de rock engraçadão. Mas o problema da piada é justamente o problema daquilo que a gente ri. Exatamente. Porque a gente tem que lembrar que rir de tudo é desespero. E aí você tem algumas bandas que surgiram com aporte de engraçadonas e que elas faziam muitas alusões preconceituosas. O Renato, ele era um crítico, quanto mais disso, em que pese o Renato ter usado um trocadilho, em que meu amor, disciplina e liberdade, que é um trocadilho que remonta ao fascismo, ele teve que dar entrevista para o resto da vida dele, o Renato Russo, para tentar explicar que esse verso da música dele não era uma alusão ao fascismo. Por quê? Porque numa fala do Benito Mussolini, a ideia de liberdade está vinculada ao armamento e à disciplina. E aí o Renato ele usou isso, meu amor, disciplina é liberdade. E ele teve que, de fato,
dá muitas entrevistas para explicar para os jornalistas, os especialistas no assunto, de que ele não estava fazendo alusão a isso, entende? Mas sabe uma coisa que quando você me falou, me provocou aqui a cabeça? Sabe o que acontece, Robert? É que o discurso do nazismo, o discurso dos fascismos, ele não é um discurso de convencimento, ele é um discurso de espelho, ele é um discurso de recepção. Uhum. Tanto que a grande sensibilidade do Hitler, que era um grande orador, porque ele sabia muito bem usar as técnicas de oratória, não falar sempre da mesma altura, acelerar, desacelerar, fazer os breaks, chamar o povo para participar, e com isso ele inflamava. Tanto que a média de desmaio em discursos de Hitler em salão fechado era 2, 3. As pessoas emocionavam tanto com a fala do Hitler que isso fazia com que a pressão delas alterasse, elas desmaiavam. Até porque o Hitler, ele demorava para chegar, sabe? Ele sempre chegava atrasado. Então estava todo mundo ali com vontade de usar o banheiro, todo mundo ali com vontade de tomar uma água, não podia. Quando ele chegava, ele envolvia tantas pessoas que a média de desmaio era 2, 3. Então, quer dizer, mas é muito interessante porque o Hitler era um cara extremamente esperto, até porque ele falava de frente. Ele sugestionava. Tanto que o leque, aquilo que o nazismo vai odiar, só aumenta. Então, quer dizer, ele começa repudiando o Tratado de Versalhes. Está pouco. Traz um judeu. Na hora que ele falou de judeu, a galera falou, é isso aí, então vamos continuar. Aí está pouco ainda, traz o comunista. Está pouco ainda, traz o homoafetivo. Está pouco ainda, traz o cigano. Está pouco ainda, traz o testemunho de Jeová. Ou seja, é um leque de diferenças aqui temos que odiar. Não é possível que você não se identifique nenhuma delas comigo. Entendeu? O discurso de ódio é assim. E aí ele sugestiona. Então, você vê muitas vezes as pessoas votando em candidatos com discurso de ódio, lembrando que os fascismos subiram ao poder pelo caminho eleitoral. Tanto na Alemanha quanto na Itália, eles ganharam as eleições, eles dão um golpe depois. Isso é bom que se diga. Então você tem que entender, e essa obra Psicologia das Massas é muito interessante, porque dentro da sociopsicologia mostra justamente isso, como a recepção da fala garante com que as vitórias nas eleições aconteçam. E você pode perceber que nos discursos de ódio, você vê muitas vezes pessoas falando assim, ó, eu discordo de fulano em vários aspectos, mas num aspecto eu concordo, e por isso eu apoio e voto nele. Por quê? Porque a fala é uma fala de identificação por recepção, não é uma fala por convencimento, entendeu? Então você recepciona a fala e se identifica com ela, porque é um diálogo com espelho. Tipo assim, o Hitler falou mal de judeu, eu já odiava judeu, me identifiquei no espelho, lambi o espelho, sou um narciso, ponto, é acabado pós-moderno, na época do Hitler moderno, ponto, é isso que eu vou odiar. E é isso que o Nazi coloca na música dele, Menina Pobre, entendeu? Ele não quer ver, porque não era isso que ele via no elevador do apartamento, que ele subia lá no Morumbi, com aquela meinha paulista, com aquela bermudinha, aquelas canelas brancas, indo para o seu colégio de classe média alta, com seus amiguinhos tentando virar roqueiros, entendeu? Então isso não era o processo de identificação do IRA, para citar o IRA. Então, esse tipo de articulação de fala, isso é que é muito sedutor e é muito perigoso, porque ela encontra uma identificação maior. E a partir daí as pessoas internalizam, reproduzem, e a coisa ganha uma gama muito grande. E daí o perigo. Porque aí você autoriza tudo, talvez com um único ponto. Tem um filme que todos têm que assistir, o Robert tenho certeza que já assistiu, chamado O Ovo da Serpente, do Ingmar Bergman. Vocês têm que assistir. O Ingmar Bergman é um dos maiores cineastas do mundo de todos os tempos. Ele fez Morangos Silvestres, uma obra fantástica. Ele fez também O Sétimo Selo, em que um cavaleiro medieval está dialogando, jogando xadrez com a morte. É fantástico. E ele fez também O Ovo da Serpente. E ali ele mostra uma coisa interessante, como que o Hitler, meio que por brincadeira, porque ele era levado assim na brincadeira, fazendo chacota com ele. E depois a brincadeira ficou muito séria. Isso é muito interessante também. Desculpa. Fez... Pode continuar. Fica à vontade. Não, pode continuar. Desculpa, eu cortei sua fala. Não, tá tudo certo. É que eu ia falar assim, você está falando sobre isso, e você falou do Ovo da Serpente, eu lembrei daquele outro filme, que é exatamente, já teve uma gravação, teve uma regravação, que é A Onda. The Wave. Né? Excepcional também.
que é uma experiência de um professor em sala de aula, mostrando para os alunos, na prática, o que era isso, né? Quando você está falando aqui o que é o olhar do espelho, eu disse, nossa, onda, onda, onda. Quando você falou golpe de repente, eu já estava pensando que você ia falar onda. Mas você falou golpe de repente, eu disse, nossa, é outra palavra. Criar estética, exatamente. Você cria uma estética, porque assim, o nazismo, ele adorava estética. Os desfiles nazistas eram todos simétricos. Os caras eram capazes de fazer curva no desfile e a suástica não distorcia. Os caras que estavam na ponta da cruz aceleravam o compasso, os outros recuavam e a suástica continuava, mantendo a sua forma. Certinho. E nessa discussão estética, eu tive um professor na Federal, fantástico, saudade dele, chamado Hélio Cantaviço Serpa. E o Hélio passou uma série de leituras para nós, e inclusive ele indicou para mim, a primeira vez que eu tive a experiência de ver um documentário que eu indiquei essa semana para os meninos na minha conta do Instagram, chamado Arquitetura da Destruição. Tá um vídeo lá na minha galeria sobre a indicação desse filme. Como é que o Hitler buscava construir um mundo belo, aniquilando tudo aquilo que ele discordava. Então a arte que ele discordava queimava. Ele gostava de quê? De Wagner, sim. E as outras músicas clássicas não prestam. Tchaikovsky não presta. Entende? E aí eu vou construir um mundo perfeito em que o meu projeto para a África era terrível. E a Leni Riefenstahl, em Um Triunfo da Vontade, mostra muito bem isso, que é a cineasta nazista de maior destaque. Então, esse documentário premiadíssimo é muito interessante, porque mostra como o Hitler quer aniquilar os judeus com a operação da solução final, os deficientes mentais com a operação T4, deficientes físicos, os judeus a partir da Conferência de Wannsee, em 42, o Hitler tem um projeto de converter os campos de concentração em campos de extermínio, e aí ele opera a solução final, entregando a liderança do processo para o Himmler, e que vai utilizar como principal meio de extermínio as câmaras de gás e B, porque assim ficaria mais fácil, mais racional para exterminar os judeus. Então, quer dizer, esse documentário é muito interessante, ele cabe um debate muito massa, entende? E aí, ô Cristiano, eu lembro de uma outra coisa importante. Oh, eu tenho aqui a minha estante. Uma coisa que eu sempre acho muito interessante, que a gente às vezes não nota, é que você falou sobre a ascensão do nazismo que vem pela via democrática. São duas colocações, né, que eu agora vou te provocando. E é o seguinte: a ascensão do nazismo ela vem por via democrática. Mas essa via democrática, ela vem a partir de um financiamento. Né? A gente tem que lembrar que ele não conseguiria ascender ao poder, nem ter condições financeiras para chegar ao poder, se ele não tivesse o suporte. Tanto Hitler, quanto, no caso, Mussolini. Então, existia um medo indiscutível na Europa. O medo de que a crise 29 levasse a Europa a seguir o que aconteceu na Rússia. Legal? Então, a mobilidade dos trabalhadores, a movimentação sindical, a pressão dos partidos comunistas estavam inevitavelmente levando a Europa para uma posição à esquerda. Tem um documentário que fala sobre isso. Né? Aí é um documentário que eu dizer para a galera que tem no YouTube. Esse documentário é sensacional, chama-se Fascismo S.A. Você já assistiu esse, Cristiano? Não tive a oportunidade. Nossa! E é um documentário muito legal, porque é um documentário produzido dentro das universidades. Na Alemanha, na Inglaterra, na Grécia, na Itália, os professores universitários tirando os documentos e mostrando quem foram os financiadores do nazismo e do fascismo. Aí mostra um empresariado alemão, aí mostra um empresariado italiano, mostra até áudios do Agnelli, que era o presidente da Fiat, bancando o Mussolini. Né? Isso é uma coisa que eu queria até te puxar. E aí? A gente teve, basicamente, a execução dos nazistas, nós tivemos Nuremberg, e como é que ficou a elite que financiou o nazismo? E as suas grandes corporações, porque elas estavam ali. Meu irmão,
Isso é o maior desmonte daquela tese que durante muito tempo andou aqui no Brasil, nos últimos 5, 6 anos, do nazismo ser socialista, porque no nacional-socialista tem o nome socialista. O nazismo é capitalista, mas ele não é capitalista liberal, ele é capitalista imperialista. A burguesia alemã, o capitalista alemão, apoiou Hitler com força, porque o domínio do espaço vital pressupunha que esse capitalista lucraria com isso. Só que, meu irmão, lembra, acabou a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Uhum. E a Guerra Fria é uma guerra, de fato, bipolarizada, em que nós vamos ter que rearranjar as coisas, e o capitalismo vai passar o pano e vai perdoar, inclusive, esses grandes empresários que fomentaram e financiaram o nazismo, até pela viabilidade da execução de um projeto de Guerra Fria que fosse vantajoso para o Ocidente capitalista. Uhum. Nós temos que lembrar também uma coisa, que acabando a Segunda Guerra Mundial, acabou o fascismo? Não acabou não, ué. O salazarismo e o franquismo continuam. Era Você vê uma fundamental, coisa, né? Portugal e Espanha, de maneira extremamente habilidosa, se você olhar de fora, eles se isentaram da guerra e mantiveram ditaduras fascistas. Não, e detalhe, Franco, né? Impressionante. Não, você Isso, pegar Francisco Franco na Espanha e o Salazar em Portugal. Não, você pensar E no eles, Franco, que teve suporte do Hitler na que Guerra isso? Civil Na Espanhola, Guerra né? Civil Espanhola. Entende? Assustador. Então é interessante como as reorientações, as construções dos discursos, as absolvições seletivas, os julgamentos seletivos também fizeram parte desse processo de desmanche de pós-Segunda Guerra Mundial e articulação de um mundo que se operava numa Guerra Fria. E aí, claro, se o capitalismo é dinâmico, e é muito dinâmico, por isso que ele é o sistema hegemônico que faz com que nós vivamos dentro dele, sem sombra de dúvida, o maior dinamismo do capitalismo está justamente em reorientar os sentidos. Não é verdade? E criar o desejo subjetivo de você, coletivamente, sonhar aquilo que todos sonham, dentro de uma realização que você faz individual. Nossa. E aí, cara, Isso isso, é uma coisa muito interessante, porque quando você pega essa questão do capitalismo precisar existir, né, se manter vivo, né, no pós-Segunda Guerra, porque é onde floresce a bipolaridade, e aí, novamente, continua essa dualidade, na verdade, se intensifica essa dualidade. Eu até falo em sala de aula, Cristiano, que é o seguinte: a bipolaridade, se a gente for botar no papel, ela ganha força em 29, mas a Guerra Fria ela aconteceu em 45. Né? Se você for ver, 29 você já tem essa tensão. Tanto que você vê a Europa fechando os olhos, mesmo a Alemanha tendo as consequências do Tratado de Versalhes sobre ela mesmo assim, a Europa fecha os olhos e a Alemanha está lá o quê? Arrebentando, desenvolvendo sua máquina de guerra. Né? Mas aí surge uma coisa interessante. Muitas dessas empresas, que eram empresas que estavam dando sustentáculo ao nazismo e ao fascismo, ou elas continuam descaradamente mantendo o mesmo nome, legal? Ou elas são empresas que o quê? Que mudaram o nome, se fragmentaram, mas continuam existindo. Como, por exemplo, a IG Farben, né, que produzia lá o Zyklon B, que era utilizado nas câmaras de gás. Essa empresa se fragmentou em BASF e Bayer. Ela se fragmenta, mas continua existindo. Né? Você pega uma Krupp, né, que era gigante de armamentos, e aí ela agora está produzindo um elevadorzinho que você está subindo, a ThyssenKrupp, lá. E a Siemens, né, virou outro braço. Então ela se divide nesses dois braços. Então, a BMW, que fazia os motores, né, dos aviões da Luftwaffe, né, a própria Volkswagen, que é uma construção nazista, né, a ideia de você criar um carro popular e possibilitar ao alemão ter um veículo próprio, né, que era certamente a contraposição aos Estados Unidos, né, ao capitalismo norte-americano. Também queremos levar, né, dar aos alemães, né, da população comum acesso a esse carro. Então vamos para esse carrinho menor, né, vamos pegar esse cara aqui que era da Porsche, vamos fazer um modelo mais altinho, né? Então isso tudo acaba sendo um processo interessante de perceber que
nem todos os nazistas foram para Nuremberg, né? Nem todos eles estavam lá sentadinhos, né? Com a forca lá Não, fora esperando eles, né? citar o exemplo mais gritante é do Disney, que é nazista, faz desenho apologético ao nazismo e vai ser o coordenador da política da boa vizinhança do Roosevelt para atrair o apoio de países da Latinoamérica, criando uma política de aproximação para que esses países apoiassem os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ford também. Então, aí é o mais impressionante, né? É o caso do Disney. Tem o Ford também, né? Ford também. Ford tem um livro que depois ele parou de assinar, chamado Judeu Internacional. Você já viu? Uhum. É um dos grandes livros antissemitas do mundo. Beleza? Ô, Robert, já deu aqui 50 minutos, mano, velho. Vamos abrir então pra galera aqui, ó. O pessoal tá fazendo Vamos abrir pergunta pra aqui. galera aqui. Eu vou te passar aqui, ó. Vou passar a pergunta que o pessoal colocou aqui. Vamos lá. Primeiro. Doutor Luiz Gustavo, colocando aqui, ó. Esse apoio de Hitler e Mussolini foi quando eles testaram os seus poderes bélicos? Aí depois tem a Mauro Maggi aqui perguntando, professores, depois soltem uma lista com todos os filmes e documentários indicados. Vamos fazer sim. O Drauzio... Deixa eu responder para o Luiz Gustavo. Peraí. Luiz Gustavo. Foi na Guerra Civil Espanhola que o Hitler testou o seu armamento. O que ele tinha desenvolvido de 33 a 36, ele testou o seu armamento na Guerra Civil Espanhola, garantindo a vitória do Francisco Franco. E aí ele realiza aquele bombardeio à cidadezinha basca de Guernica, que ele não tinha o mínimo motivo de realizar do jeito que ele realizou. Mas ele fez questão de destruir Guernica, que depois foi imortalizada na obra do Pablo Picasso, Guernica, para ele ver o potencial de destruição das armas. Você sabe que o Hitler, doutor Luiz Gustavo, ele odiava qualquer tipo de nação que não tivesse Estado. Ele odiava judeu, odiava cigano, odiava basco, odiava curdo. E aí, portanto, ele vai testar suas armas e ele assusta o mundo. Por isso que depois da Guerra Civil Espanhola, quando o mundo recua com os experimentos nazistas na Guerra Civil Espanhola, é quando o Hitler começa os processos de anexações. Ele anexa a Áustria, porque ele é austríaco, ainda que governasse a Alemanha, e não tem nada de paradoxal nisso, eu já expliquei isso para muitos alunos, porque eles eram pan-germanos. Então, o Hitler é austríaco, mas governou a Alemanha, só que aí ele anexa a Áustria em 37. E ele anexa também os Sudetos, que é uma região de minoria alemã no norte da Tchecoslováquia. Entendeu? Aí ele começa a anexar. É quando a Inglaterra e França percebem que não dá mais para continuar com aquela política de apaziguamento. E é quando, na Conferência de Munique, eles abandonam a política de apaziguamento. Então é assim, na Guerra Civil Espanhola, que Hitler e Mussolini, mas sobretudo Hitler, porque o grande poderio bélico estava na Alemanha. Ele testa suas armas e garante a vitória do Francisco Franco. Deixa eu agora passar aqui. A Mauro Maggi pediu se a gente pode colocar depois as listas dos filmes e documentários indicados nessa live. Sim, vamos colocar sim, Mauro Maggi, pode deixar. O Luiz Gustavo fez uma outra colocação assim. Tiano, Salazar também entrou de forma legítima no poder? Salazar não. Salazar teve muito apoio da Igreja Católica, e inclusive da Opus Dei, porque o Salazar apoiou muito um padre chamado José Maria Escrivá, que era um padre franquista, e que junto com Portugal também, a Opus Dei, que é essa organização católica poderosíssima, onde dizem que quem é casado com o Opus Dei não sabe que o seu companheiro ou companheira é Opus Dei. Mas ele apoiou muito, e ele teve esse apoio, e por meio de uma ruptura ele governa dentro do estado de exceção durante muito tempo. Tá bom? A próxima aqui, deixa eu ver. A próxima aqui é a seguinte. A Valentina Bonfim. Qual força aérea era mais forte? A RAF, a Royal Air Force, né, da Inglaterra, ou a Luftwaffe? Aí é uma questão meio subjetiva, né, Luciano? Porque depende das condições, né? A Luftwaffe tinha um volume monstruoso de aviões, uma capacidade aérea considerável. Mas, se eu não me engano, o que a RAF tinha era inovação, que era até o suporte americano, em determinados momentos,
e garantiu ela ter aviões também modernos vindos de outras partes do mundo, né? Tecnicamente, a Luftwaffe ela tinha um aparato técnico mais avançado. Ah, Mas o Goren se equivocou muito. Tem um documentário com suporte histórico muito bom no Netflix, que fala especificamente dessa batalha entre a Luftwaffe e a RAF, a Real Força Aérea Britânica, mostrando essa disparidade técnica, mas mostrando também como numa guerra, Valentina, para além, bem, da superioridade técnica, você precisa ter tática. E a é, RAF usou uma tática que, se não debelou como um todo, mas ela debilitou em parte a Luftwaffe. Até pelo tipo de guerra que o Göring acreditava fazer. Eu acho que dos caras que mais se espelhavam em Hitler, na maneira como agia, né? Naquela marcha da insensatez, para citar um título da obra da Baiba Tuchman, eu acho que o Göring dos comandantes do Hitler era aquele que estava mais alinhado performaticamente a essa ideia de que nós vamos com tudo e vamos vencer, entendeu? Só que não é assim.